Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 6, diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, qualquer pecado em nossa alma neste momento, pedimos que perdoes. Nós estamos aqui reunidos nesta manhã, em nome de Jesus, o seu Filho, com desejo, Senhor, de conhecer mais a sua glória e a sua vontade para a nossa vida, Senhor. Pedimos que fales conosco, pedimos que abençoes estes estudos, Senhor, toda esta série nos 10 mandamentos e agora, mais especialmente, no 3º mandamento, e que possamos aprender e nos arrepender dos nossos pecados que temos cometido contra os mandamentos e obedecer de forma cada vez mais firme, fiel à sua vontade, para a sua glória, para o nosso bem. Nós pedimos assim, Senhor, em Cristo, e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, eu pedi para vocês trazerem o Catecismo Ortodoxo hoje, eu coloquei lá no grupo, né? E nós começamos, acho que tem umas duas ou 3 semanas, nós começamos a estudar o 3º mandamento aqui no Catecismo Ortodoxo. Teve uma mensagem que eu trouxe antes das eleições, aí depois teve as eleições, e aí nós não tivemos o estudo e hoje nós estamos retornando, por isso que ficaram os domingos sem nós prosseguir, mas hoje estamos voltando aqui, né? E eu queria então ler com vocês a lição 37, na página 67 aí da apostila que vocês têm. Tá bom? Já deixei abertinho aí, eu vou só relembrar algumas coisas. O 3º mandamento, ele está, vocês que leram a Bíblia agora comigo, ele está aqui no caso de Deuteronômio, capítulo 5, ele está no versículo 11, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Eu disse para vocês, procurei explicar para vocês, que aqui se trata de um pecado contra o próprio Deus, contra a sua revelação. Eu fiz aqui uma ilustração com o nome de vocês. O nosso nome é uma coisa, socialmente falando, é a nossa maior riqueza.
porque quando alguém falar assim, o seu nome, dependendo de o seu nome ser respeitado ou não, isso vai ser uma coisa boa para você ou vai ser uma coisa ruim para você, né? Então, o seu nome tem que ser um nome, para que você seja beneficiado socialmente, o seu nome deve ser um nome honrado. Então, quando eu falo assim, por exemplo, tem um pastor que colocou até num dos sermões assim, que eu tive lendo sobre esse assunto, tem uma lista no Brasil sobre de quem é mal pagador, né? Então, ali, o que significa? Significa que o nosso nome é um nome que, se tiver naquela lista ali, não é bom para nós. Não é bom. Então, veja que o nome significa o quê? Quem eu sou, significa se eu sou um bom ou não pagador. As pessoas, quando elas falam no nosso nome, elas têm uma imagem de nossa própria pessoa, e isso abre ou fecha as portas para nós. Então, o nosso nome é muito importante, a nossa maior riqueza social, podemos dizer assim, né? E eu fiz esse paralelo, por quê? Porque você imagina o seguinte, se alguém falar mal de você, fofocar, falar mal, espalhar más notícias de você, ela vai citar o seu nome, né? E aí, isso vai ser ruim para você. De alguma maneira, isso pode lhe prejudicar. Existem pessoas que já até morreram por causa de difamação. Existem casamentos que foram destruídos por causa de difamação. Então, falar mal ou falar bem não é uma coisa pequena. Por isso que, quando eu chegar lá no mandamento sobre o não dar mau testemunho, eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa da fofoca, da maledicência, que é uma coisa que nós temos que odiar, que abominar, porque isso tem a ver com o nome do nosso próximo, né? Então, meus irmãos, se isso tudo é sério com relação ao nome de um ser humano, como mais sério será com relação ao nome de Deus? Então, eu não posso usar o nome de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso mostra seriedade. Quando a Bíblia fala nome de Deus, ela também está falando daqueles títulos que aparecem sobre Deus na Bíblia, e dos seus atributos gloriosos que mostram quem Deus é, que mostram o caráter de Deus. Então, a partir do momento que eu coloco assim, que eu cito essa palavra Deus, ou eu falo nas pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou eu cito um dos atributos divinos, como, por exemplo, graça, misericórdia, bondade, santidade, o que for, qualquer atributo divino, eu tenho que lembrar que eu estou falando do próprio Deus, eu estou ali ou honrando ou desonrando a Deus. Então, a minha palavra, ela está ou denegrindo Deus, melhor dizendo, a sua glória, ou ela está exaltando e glorificando a Deus. Por isso que não é pouca coisa, toda vez que nós formos citar Deus, os seus títulos, os seus atributos, é isso que esse mandamento está falando. Eu estou falando, apresentando Deus de que maneira? Como é que eu estou falando do santo Deus, eu não estou falando de um ser humano. Se um ser humano, eu tenho que honrar o nome dele, eu não tenho que fofocar, eu não tenho que difamar, eu preciso cuidar do nome dele. Quanto mais do santo nome de Deus. Então, é isso que esse mandamento está dizendo. Agora, nós entramos aqui na lição, na página 67, em que diz assim, qual é o terceiro mandamento? Aí eu peço para vocês já acompanharem comigo na pergunta 110, que diz assim, qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Pergunta 111. Eu não concluí aqui essa lição, então eu vou continuar hoje. Na verdade, eu parei ainda na 111. E a 111 diz assim, que nós não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, por amaldiçoar, perjurar, ou fazermos juramentos desnecessários, nem sejamos participantes de tais pecados horríveis, por nos silenciarmos diante dessas coisas. Em uma palavra, é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo e orar a Ele e louvá-lo em tudo que fazemos e dizemos. Veja, nós estamos aqui, eu comecei por trás semana passada não, no estudo lá, o último estudo que eu dei, comecei meio que de trás para frente, assim, para mostrar como é importante isso. Nós estamos aqui adorando a Deus. E a nossa vida lá fora é uma vida que deve honrar o nome de Deus em tudo que nós falamos e fazemos.
Mas esse culto aqui, ele só é verdadeiro, e lá fora, dependendo do que nós falamos e fazemos, nós só adoramos a Deus e honramos a Deus se nós estivermos usando o nome de Deus de forma correta. Então, o culto aqui e a nossa vida lá fora deve ser culto verdadeiro. Só que esse culto verdadeiro, ele só é verdadeiro se eu estou honrando o nome de Deus, quando eu falo do nome de Deus, eu estou falando com temor, com reverência, com respeito, como ele diz aqui, com reverência e temor. Mas o pecado, em relação então ao terceiro mandamento, que é o inverso disso, qual é esse pecado? Eu já expliquei algumas coisas para vocês e que o nosso catecismo ortodoxo ele cita. Veja que ele diz aqui, que nós não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus. Blasfêmia é falar do nome de Deus mesmo de forma desrespeitosa, desonrando, afrontando, falando mesmo mal de Deus, né? Amaldiçoando a Deus, todo esse tipo de coisas aí. E fazer mau uso do nome de Deus. Geralmente, os cristãos não são achados assim, blasfemando dessa forma tão explícita que eu acabei de citar. Mas, geralmente, os cristãos, mesmo os cristãos professos, eles fazem mau uso do nome de Deus. E quais são as formas de fazer mau uso do nome de Deus? Por amaldiçoar outras pessoas em nome de Deus, ou amaldiçoá-las então, por perjurar. Perjúrio é eu fazer um juramento sabendo que é mentira, mas para enganar os outros, eu juro e então eu profano o nome de Deus. Por quê? Porque o que é o juramento? Eu já expliquei aqui várias vezes, mas é sempre bom relembrar para os irmãos nunca esquecerem. Juramento é quando eu chamo Deus por testemunha, tem uma dúvida, tem uma situação em que nós precisamos chegar à verdade sobre um assunto, e aí, fulano, diga, dê um testemunho aqui sobre o que aconteceu, fale sobre isso. Então eu vou falar, e quando eu falo em juramento, eu estou dizendo assim, eu juro que o que eu estou dizendo é verdade. Eu estou dizendo o seguinte com isso, Deus sabe que é verdade, eu vou falar a verdade diante de Deus. Então o que é perjurar? É quando eu faço isso, sabendo que eu estou mentindo, mas para enganar o meu próximo, eu uso o nome de Deus em proveito próprio. Isso é perjurar. Então o que é o perjúrio? O perjúrio é o juramento falso. É quando eu faço o juramento dizendo mentira, é perjúrio, certo? E aí ele continua, ou fazermos juramentos desnecessários. Aqui já é um pouquinho diferente. Então tem o perjúrio, que é jurar falsamente, tendo consciência disso, e tem o juramento leviano desnecessário, quando a pessoa fica falando, eu juro por isso, eu juro. E aí eu disse para os irmãos, vamos evitar essa coisa de falar eu juro, porque o juramento é uma coisa muito séria, né? Mesmo que a pessoa diga assim, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro pela minha terra, juro pelo não sei o que mais, está chamando Deus ali, está chamando Deus como testemunha, e isso não deve ser feito, irmãos, levianamente. Na verdade, o juramento, ele é apropriado mesmo, nós vamos estudar mais isso aí adiante um pouquinho, em ocasiões solenes, em momentos, por exemplo, no tribunal, ou quando nós temos que jurar, nos comprometer com alguma coisa de forma muito séria, aí então os juramentos podem ser usados. Nós temos que ter muito cuidado com essa questão dos juramentos, irmãos. Mas isso, e só estou repetindo aquilo que eu já falei, tá? Mas isso tem uma implicação na verdade, com toda o meu uso do nome de Deus. Tudo isso aqui que nós estamos vendo sobre qual é a quebra desse mandamento, blasfemar, fazer mau uso do nome de Deus, amaldiçoar, perjurar ou juramento desnecessário, isso está relacionado a eu usar o nome de Deus. O princípio que está aqui por trás disso é o uso do nome de Deus, o mau uso do nome de Deus. Eu não honrar este nome santíssimo. Então isso tem a ver com todo o uso do nome de Deus no cotidiano. Então, toda vez que eu for usar o nome de Deus, isso tem a ver mesmo só com a palavra Deus. Quando eu for falar Deus, eu estou falando de Deus, do Senhor, e os seus atributos,
e os seus títulos e atributos, e as três pessoas da Trindade. Vou começar por ordem, né? Quando eu falo de Deus, quando eu falo da Trindade Santíssima, quando eu falo dos títulos que aparecem na Bíblia sobre Deus, e quando eu falo dos atributos divinos, eu devo pôr a mão na minha boca. Eu devo pôr a mão na minha boca. Eu devo fazer isso com reverência, com temor. Eu devo fazer isso com reverência, com temor ao Senhor, porque eu não estou falando de um brinquedinho, porque eu não estou falando de uma pessoa qualquer. Como eu falei na introdução, mesmo que eu fale de uma pessoa qualquer, eu tenho que falar com respeito. E o que dizer, então, da pessoa Santíssima de Deus? Então, toda vez que você for usar, por exemplo, o nome Deus, veja como você não está usando levianamente o nome de Deus nas suas conversas. A gente usa assim, se usarmos o nome de Deus, por exemplo, ai meu Deus, 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 de forma leviana. Ou quando nós usamos uma das pessoas da Trindade, Pai do céu, meu paizinho do céu, né? Ou Jesus Cristo, ou como eu vejo tantas vezes, é só Jesus na causa, esses usos levianos do nome de Deus, ou do Espírito Santo, né? Ou dos seus atributos santíssimos, ficar falando misericórdia, 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 tudo isso, meus irmãos, é usar os atributos de Deus de forma leviana. Os seus títulos, por exemplo, Jeová, e outros títulos que aparecem na Bíblia sobre do santo nome de Deus, temos que ter cuidado, que ter cautela com este nome santo dele. Irmãos, isso tem a ver também, eu não sei se eu falei naquele dia, mas eu quero acrescentar, com o nosso cristianismo. Na verdade, nós já levamos, isso tem a ver mais com a última parte aqui, mas eu já quero adiantar. Na verdade, nós já levamos o nome de Deus desde o momento que nós nos confessamos cristãos. Precisamos entender muito bem que desde o momento que nós nos confessamos cristãos, ou evangélicos, ou reformados, o que for, esses títulos, né? Quando uma pessoa diz assim, eu sou cristão, ou eu sou evangélico, ou eu sou protestante, eu sou reformado, o que for. Quando ela começa a usar esses títulos, ela está, de uma maneira ou de outra, apontando para Cristo, apontando para Deus, apontando para o santo nome de Deus. Aquilo traz sobre ela uma responsabilidade muito grande, em que ela terá, se ela se professa uma cristã, ela terá que ter cuidado com a maneira, é isso que o Catecismo Maior está, Catecismo Ortodoxo está falando aqui, que ela precisa, veja a última parte, eu vou ler tudinho aqui, quando diz assim, nem sejamos participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas. Em uma palavra, é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo. Entende? Então, se eu confesso o nome de Deus, se eu digo assim, eu sou um cristão, eu temo a Deus, eu creio em Jesus, eu sou de Cristo, para que essa minha confissão seja correta, eu tenho que usar o nome dele de forma reverente e temente. E como é que acontece isso, então? Isso tem a ver com a minha confissão, isso tem a ver com a minha oração. Quando eu oro, eu estou orando a ele. Eu posso orar secretamente, eu posso orar na igreja em público, eu posso orar por uma pessoa no meu trabalho, eu posso orar lá no meu trabalho e louvá-lo com tudo que fazemos e dizemos. Tudo isso, então, tem a ver com o nome de Deus. A partir do momento que eu professo o nome de Deus, professo o meu cristianismo, professo a fé em Jesus, e eu oro, eu já estou aqui implicado, já está implicada a situação neste mandamento, de que eu preciso usar, reverenciar em toda a minha vida esse nome santíssimo. Então, no que eu faço e no que eu digo. Quando vocês saíram da casa de vocês hoje, quando eu saí da minha casa hoje, nós já levamos o nome de Deus para os nossos vizinhos, porque eles sabem, o irmão vai para a igreja, meu vizinho vai para a igreja, eles nos conhecem. Esse dia mesmo eu peguei um táxi, né, com um carro com a Julieta, e o rapaz olhou para mim pelo retrovisor, pelo espelhinho lá do carro, e disse assim, como é que ele falou? Eu enxergo. Ele mora bem aqui, assim.
Ele disse assim, olha, o senhor vai lá para a igreja, né? Irmãos, quando eu passo ali, eu estou levando o nome de Deus. E você também. Então, o que nós fazemos, o que nós dizemos, está honrando ou não ao Senhor? Isso é muito amplo, diz a ver com toda a nossa vida. Quando você põe lá na sua rede social, você coloca assim cristão, você coloca alguma designação que lhe associa com o cristianismo, você já está levando o nome de Deus. Então, como é que você usa as suas redes sociais? Entende? Então, a nossa vida inteira está envolvida no terceiro mandamento, de eu não usar o santo nome dele em vão. Então, eu queria aqui colocar já esta visão geral, né, para vocês. E falta uma coisa aqui que eu ainda não falei em relação à resposta 111 e que vai avançar um pouquinho. Comecei a falar semana passada, no último estudo, mas não completei, que é quando ele diz aqui, está bem no meiozinho aqui da resposta, quando ele diz assim, nem sejamos participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas. Então, já aprendemos aqui uma palavra, é necessário que usemos o nome santo de Deus, santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo, orar, louvar, em tudo que fazemos e dizemos. Então, isso aqui é o uso do nome dele com reverência e temor, mas tem a ver também agora, o mandamento, segundo aqui o catecismo ortodoxo, tem a ver com o que o meu próximo está fazendo em relação ao nome de Deus. Ou seja, não somente o que eu estou fazendo com o nome de Deus, mas também com o que o meu próximo está fazendo com este santo nome. Tem a ver de que sentido? A pergunta primeira, em que sentido? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, a pessoa que está do meu lado, que é o meu próximo, a forma como ela está usando o nome de Deus, isso está respingando em mim? Então, por exemplo, você tem aqui uma pessoa, usando aqui essa ilustração, você está lá lavando a sua calçada, com um familiar seu. Aí o familiar seu, ele liga lá a mangueira para lavar a calçada. E ele joga água na calçada. E de repente ele não presta atenção e a água vem para cima dele, ele se molha. Tá? Ele se molhou. Só ele se molhou, quem ficou molhado só ele, tá? Mas vamos dizer que ele cometeu um erro lá muito grande com a mangueira e a mangueira espirrou água para todo lado e ele não só se molhou, mas ele molhou você também. Então respingou em você, molhou você, certo? Então, não é só ele que está molhado, tá? Agora, os dois estão molhados lá na frente, né? E estou usando essa ilustração para dizer o seguinte, quando o meu próximo está se enchendo de lama em relação a esse pecado, está espirrando lama nele, ele não está respeitando o nome de Deus, ele não está temendo o nome de Deus. Se aquilo envolve só ele, você não tem nenhuma responsabilidade. Tá? Agora, quando respingar em você, quando aquilo, e na maioria das vezes respinga, né? Na maioria das vezes, quando alguém está muito perto de mim e essa pessoa, ela usa o nome de Deus em vão, na maioria das vezes, aquilo está me afetando. Então, é pecado eu silenciar. É pecado eu tirar isso por menos e dizer assim, não tem problema. Se aquela pessoa está usando o nome santo de Deus em vão, e o uso que ela faz do santo nome de Deus está envolvendo o meu nome, o que o fulano faz envolve a mim também, e eu estou ali, no certo sentido, se eu me silenciar, se eu me calar, eu estarei dizendo então, olha, eu concordo com o que você está fazendo, olha, isso aí que você está fazendo não tem problema não, eu concordo. Se eu estou silenciando diante dessas coisas, eu estou então participando deste horrível pecado. Então, veja o que... Eu vou ler de novo aqui toda a resposta para nós pegarmos aqui, né, bem direitinho. Diz assim, que nós
Não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por amaldiçoar, perjurar ou fazermos juramentos desnecessários, nem sejamos participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas. Em uma palavra, é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo, orar a Ele, louvá-lo em tudo o que fazemos. Então veja que tem duas coisas aqui: participar e silenciar. Vocês percebem os dois verbos? Sejamos participantes, estejamos silenciados. Então, primeira recomendação, é isso que o catecismo aqui está colocando para nós. A primeira recomendação é que eu mesmo, é pecado e é um alerta quando eu uso esse nome em vão, mas é pecado também eu participar daquilo. Então é o que eu falei do respingo. Então eu estou participando, eu estou ali envolvido com aquilo, ou aquilo não tem nada a ver comigo. Então, a partir do momento que eu estou envolvido, eu estou pecando junto. Eu estou participando daquela coisa ali, daquela profanação do nome de Deus, da desonra do nome de Deus, e eu estou pecando também. Veja que não sou eu que estou fazendo, mas eu estou ali, de certa forma, dando meu apoio, eu estou envolvido de alguma maneira. E vocês sabem, né, irmão? Na vida, na nossa sociedade, de alguma maneira nós estivemos envolvidos com aquilo. Aí eu estou pecando junto. E se eu silenciar, também. Vou ler de novo aqui. Nem sejamos participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas. Aqui ele junta, na verdade, o pecado não só. Quando é que eu participo? Quando eu silencio. Quando é que eu participo? Quando eu fico calado e dou a entender, então, que aquilo ali não é errado pelo meu silêncio. E aqui eu quero avançar mais um pouquinho, irmãos, na questão do silêncio. Há momentos que o silêncio ele é recomendável. Há momentos em que você tem que silenciar porque é mais prudente, porque é melhor, porque é questão de sabedoria bíblica, porque você não precisa falar tudo, porque você não precisa estar dizendo sempre todas as coisas que estão na sua mente. Então, há um momento que o silêncio ele é bom, ele é piedoso, ele é da vontade de Deus. Por exemplo, você chega com uma pessoa, dá um exemplo aqui prático para vocês. Você chega com uma pessoa que acabou de perder um filho, e essa pessoa perdeu um filho, por exemplo, de uma maneira assim trágica, está envolvido, por exemplo, com drogas, alguma coisa assim. E essa pessoa chega com você e questiona você: será que meu filho foi salvo, não foi salvo, alguma coisa assim. Você não tem que entrar por pormenores sobre essas questões, né? Primeiro que nós não sabemos o que acontece, o que pode acontecer com uma pessoa até o último momento da vida dela. Se houve ali um arrependimento, de alguma maneira ela se arrependeu. Segundo lugar, que isso não vai ajudar devido à grande comoção daquele momento de dor da pessoa. Então, muitas vezes no velório, tudo que você faz é abraçar a pessoa, e é o consolo que você dá. Poucas palavras, né? Agora, isso é uma situação, né? Dei só um exemplo para vocês aqui. Agora, quando você está ali, e está todo mundo errado ali, o pecado está prevalecendo, e você fica calado porque você não quer perder alguma coisa, aí, meu irmão, aí é participar. Aí você está envolvido naquilo. Certo? Então, existe o silêncio bom, mas existe o silêncio pecaminoso. Então, nós precisamos ter uma consciência muito clara disso. Por isso, até para que nós não silenciemos, eu quero colocar aqui uma situação em que eu quero exortar os meus irmãos a não participarem disso. Não participarem disso. E quero dizer mesmo que qualquer que participar desse tipo de coisa, nós vamos levar a sério as Sagradas Escrituras
estará quebrando esse mandamento. Não participem disso, não se envolvam nisso. O que, pastor, que o senhor está falando? Eu estou falando, meus irmãos, de uma situação que nós estamos vivendo atualmente em nosso país, que é o uso do nome de Deus, santo nome de Deus, na questão eleitoral. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui eu não estou dizendo quem vocês devem votar, a respeito das suas decisões de voto. Isso não é o meu papel tratar desse assunto. Mas é o meu papel alertar vocês contra certas circunstâncias que a gente observa quando os cristãos estão profanando o santo nome de Deus. E isso não tem lado. Não estou dizendo que apenas este lado está fazendo isso e o outro não. Tá bom? Isso aí cada um avalie a circunstância aí do que está acontecendo. Mas eu quero colocar uma situação para vocês da seguinte forma, meus irmãos, que os cristãos nesse país estão profanando o santo nome de Deus, envolvendo o santo nome de Deus nessa política suja atual que nós estamos vendo. E eu vou lhe dizer de que maneira. E quero lhes prevenir para que vocês não se envolvam com isso. Não participem disso, porque Deus vai trazer juízo. Não tenhamos dúvida. O mandamento diz claramente aqui, né? Vamos ler o versículo 11 novamente, quando diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Então não toque nisso, não se meta com isso, meu irmão. Se eu puder lhe dar um conselho, eu lhe dou. Não se meta com isso. Não se meta com isso. Tá? Nós temos que compreender muito bem que as Escrituras, elas apontam para nós isso, que a multidão, que o povo pode ser manipulado. O povo, ele pode ser levado, ele pode ser conduzido. E ele pode ser conduzido por autoridades que tenham interesse em algum, vamos dizer assim, algum aspecto do povo para se beneficiar do apoio da população. Por exemplo, meus irmãos, quando a multidão teve que escolher entre o Senhor Jesus Cristo e um homem mau, perverso, a multidão gritou o quê? Para Cristo ser o quê? Você lembra, né? O quê? Crucificado. Ser crucificado. Por trás, quando você lê o relato bíblico, por trás, nós estamos estudando os últimos capítulos de João, nós vamos chegar lá e observar. Quando as autoridades religiosas trazem, melhor dizendo, o Senhor Jesus Cristo para Pilatos, que era a autoridade romana, Pilatos imediatamente nota que aqueles homens ali eram invejosos e perversos e que Jesus era inocente. Pilatos disse: não vejo nada nesse homem. Mas aquelas autoridades, em nome de Deus, porque eram autoridades religiosas, elas fizeram o povo, incentivaram o povo e levaram as pessoas que estavam ali a falar: crucifica. Então, nós temos, irmãos, na Bíblia, a questão da falsificação, da manipulação religiosa em nome de Deus. E se uma coisa que nós temos que aprender logo na questão política é o seguinte: tudo eu devo fazer para a glória de Deus e para a honra ao Senhor, mas eu tenho que ter muito cuidado em não fazer isso de maneira a que o santo nome de Deus esteja sendo profanado, esteja sendo envergonhado. E é isso que está acontecendo atualmente. De que maneira? Que as pessoas, elas não estão percebendo que é muito fácil manipular, é muito interessante para as pessoas do poder manipular a religião, manipular a questão da fé das pessoas e usar isso em benefício próprio. De forma, meus irmãos, e o que acontece então? Você tem, por exemplo, no caso do Antigo Testamento, o rei, que ele, na época da divisão entre Judá e Israel, ele criou um culto, criou uma religião, toda ali a semelhança do culto verdadeiro, porque ele não queria perder o apoio do povo. Quando as pessoas esquecem isso e as pessoas associam qualquer lado
político ao nome de Deus. E veja bem, onde é que começa esse pecado? Esse pecado começa quando você associa o nome de Deus a quem quer que seja na política, a quem quer que seja no lado eleitoral, a quem quer que seja do campo político. Quando você associa o santo nome de Deus a quem quer que seja, que nós nunca devemos fazer isso, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor nosso Deus não tem lado na política. O Evangelho de Cristo, ele não se conforma, os mandamentos de Deus não se conformam nunca, absolutamente nunca, a nenhum reino deste mundo e nenhum lado político, de qualquer país, de qualquer nação, porque todos os lados têm as suas idolatrias, têm os seus deuses, têm os seus erros, têm os seus pecados. Então, a partir do momento que nós começamos a associar o santo nome de Deus com o lado, nós já estamos pecando, nós já estamos errando, nós já estamos profanando o nome de Deus. Por quê? Nós estamos associando o santo nome de Deus com idolatria. Porque não importa que lado seja, é idólatra. Não importa as propostas em si. Por trás de tudo aquilo é uma briga de deuses, é uma briga de ídolos que está acontecendo ali, em todas as nações, em toda a história, em todos os tempos, não importa, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, essa questão de governamental, política, vai ser sempre uma briga de deuses, porque nunca nós vamos ter uma nação, por exemplo, cristã. Isso não vai acontecer. Os ídolos vão sempre existir. Então já começam a errar quando associam o nome de Deus a seja que lado for. E eu quero exortar os meus irmãos, não se envolvam com isso. Vá lá, votem o que vocês quiserem, pensem, raciocinem, escolham o melhor que vocês acharem, de acordo com os princípios cristãos, mas nunca digam, nunca abram seus lábios, nunca escrevam isso, deixando a impressão, principalmente para quem está fora da igreja, que aquele seu lado é o lado de Deus, e que o outro lado, por exemplo, é o lado do diabo. Não façam isso, porque a partir do momento que um cristão faz isso, ele já está associando o santo nome de Deus com o lado político, com um governo, com uma ideologia, com o que for. E os cristãos deveriam ter cuidado a nunca fazer esse tipo de coisa, porque estão associando o nome de Deus a idolatrias, a pecados. E as pessoas do mundo estão olhando isso, estão vendo isso, estão dizendo assim, olha o que os cristãos fazem. E é absolutamente vergonhoso o que nós estamos vendo nos nossos dias. Vergonhoso para o nome de Cristo, vergonhoso para as igrejas cristãs, vergonhoso para o ministério pastoral, vergonhoso em muitos sentidos. E o Senhor está dizendo aqui, não, eu não vou deixar, eu não vou ter por inocente quem associar o meu nome, quem profanar o meu nome dessa maneira. Aqui já está o pecado. Agora, esse pecado, ele traz uma consequência ainda que vai aumentar o pecado. Tá? Porque a partir do momento que uma multidão, a partir do momento que muita gente associa o santo nome de Deus com a política, com o lado dela, ou o que for, não faltarão oportunistas, aproveitadores, falsários, que vão usar isso. Irmãos, isso acontece o tempo todo. Olha, eu estou com 49 anos e eu acompanho essa coisa de eleição desde novinho. Em cada pleito, em cada eleição, se repete a mesma coisa. Toda vez alguém usa o nome de Deus e manipula os cristãos, e manipula os evangélicos. Usa o santo nome de Deus, e a partir do momento que os cristãos, de forma aberta, a crítica, sem nenhum critério, sabe, se colocam e dizem assim, vejam, nós acreditamos que aqui está o Senhor, que aqui está Deus, que Deus está deste lado. A partir desse momento, meus irmãos, vocês podem ter absoluta certeza que surgirão aproveitadores, que estão prontos, que estão ali, só esperando para manipular a multidão. E é muito triste quando nós não observamos que aqui nós temos dois pecados aqui. O primeiro pecado é a falta de uma consciência que diz assim,
O meu único Senhor é Cristo. E eu vou avaliar tudo por Cristo, pelos princípios do Evangelho, pelos princípios da Palavra de Deus. Quando se perde isso, nós já estudamos aqui, nós temos lá, por exemplo, na nossa confissão de fé, um capítulo que ele trata da liberdade cristã e liberdade da consciência. A nossa consciência deve estar presa apenas ao Senhor Jesus Cristo, apenas à sua palavra, apenas à verdade do seu Evangelho. Mas a partir do momento que os cristãos eles perdem isso, e eles associam Cristo com um lado político, meus irmãos. Uma das coisas mais sujas que existe nesse mundo é a política. Eu não estou dizendo para vocês serem apolíticos, para vocês não se importarem com política, não é isso. Eu estou dizendo que se tem uma coisa corrompida, imunda, suja, nesse mundo é a política. Porque ali está o centro do poder, gente. Ali é o centro de tudo. É dali que saem as grandes decisões para uma nação. Então é claro que isso por si só já atrai um monte de corrupção e interesses. E a partir do momento, então, que os cristãos, eles dizem assim, olha, aqui estamos, serão manipulados, perderão a sua obediência e a sua fidelidade a Cristo, e aí, então, virão os aproveitadores, e serão, de fato, manipulados. Não tenham dúvida disso. A manipulação em si, ela já é um pecado terrível. Quando alguém se deixa manipular, quando alguém se deixa levar, já é um pecado terrível. A pessoa está deixando de ser, a liberdade em Cristo, de ter liberdade em Cristo para ser manipulado por um ser humano. Agora, o pior não é isso. Isso já é terrível, mas o pior é que em termos, quando nós mesmos estamos associando Deus com essas coisas, e vemos então, e vêm os manipuladores e nos manipulam, e nos dominam, e nos levam de acordo com seus interesses, tudo que está acontecendo ali, meus irmãos, é que o santo nome do Senhor está sendo profanado, em nome de um ideal político, em nome de interesses dos oportunistas. Eu quero prevenir os meus irmãos, não participem dessas coisas. Olha, vocês podem, o voto é livre, siga os princípios das Escrituras, mas eu quero exortar meus irmãos, não se envolva com isso que está acontecendo atualmente no nosso país, porque isso é uma vergonha em termos do santo nome de Deus e é uma vergonha para o cristianismo. Os cristãos não terão moral, não terão, como é que eu posso dizer para vocês, não terão condições de exortar, de falar, a função profética da igreja. O Senhor Jesus Cristo diz, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Os cristãos, eles perdem a sua capacidade profética e a sua capacidade de ser sal e de ser luz, a partir do momento em que eles se comprometem, meus irmãos. Se comprometem. Não façam isso. E não participem disso. Vamos ler aqui o texto das Escrituras, Levítico capítulo 24, versículo 10 ao 17. Abra sua Bíblia agora, por favor. E apareceu, Levítico 24, 10, e apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dipre,
da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Irmãos, a blasfêmia do nome do Senhor, o mau uso do nome do Senhor, ele é tão sério que em Israel a pena era a pena máxima, era a pena de morte, para mostrar como o uso do nome de Deus é seríssimo. Vamos ver também agora, Levítico mesmo, capítulo 19, versículo 12. Observe aí na sua Bíblia, capítulo 19, versículo 12. Diz a Escritura: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Qual é esse pecado aqui? Lembra que eu expliquei? Juramento falso, não farás isso, não profanarás o nome do Senhor teu Deus. Qual é esse pecado? Pecado de perjúrio, né? Pecado de perjúrio. Vamos ver Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto procede do mal. Nossas palavras não podem ser não, sendo que é sim, né? Nem sim, sendo que é não, mas é sim, sim, não, não. Não podemos enganar o nosso próximo. Imagine enganar o próximo perjurando, enganar o próximo usando o santo nome de Deus. Agora, Tiago capítulo 5, versículo 12. Tiago capítulo 5, versículo 12. Tiago capítulo 5, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Veja, aqui a Bíblia não está proibindo absolutamente o juramento, mas ela está proibindo o juramento sem esse sim, sim, não, não. É o juramento falso, entendeu? É o perjúrio, né? Vamos ver. Volta para Levítico de novo. Levítico capítulo 5, versículo 1. Levítico capítulo 5, versículo 1. Diz a Escritura: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Percebe aqui? Aqui eu me calo e eu passo a participar daquele pecado de blasfêmia contra o nome de Deus. Vamos ler de novo para os irmãos perceberem. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então, foi a respeito deste alerta que eu lhes dei agora do que está acontecendo nos nossos dias. Nós temos que denunciar isso e temos que dizer: olha, nós não temos nada a ver com isso, nós não queremos participar dessas coisas. Mas numa aplicação maior, isso envolve
toda a, vamos dizer assim, a participação que eu possa ter com a blasfêmia, eu for testemunha, eu vi ou eu soube, e tenho certeza do que aconteceu, e não denunciar, então levará a sua iniquidade. Provérbios capítulo 29, versículo 24. Provérbios capítulo 29, versículo 24. Vamos ler a palavra do Senhor aí, meus irmãos. Vamos lá. 29, 24. O que tem parte, deixa os irmãos acharem. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Está entendendo aqui? Ele tem parte com o ladrão, odeia a sua alma, ouve maldições, o ladrão amaldiçoa, desonra o nome de Deus, e ele participa daquilo. Ele tem parte com o ladrão. Aqui tem duas coisas. Ele participa porque ele está roubando junto. Né? Ele participa porque ele tem interesses naquele roubo. Ele tem interesse. Então ele fica calado sobre aquele pecado de profanar o santo nome de Deus por interesses. Então o Senhor está aqui. Que essa pessoa odeia, olha só a linguagem bíblica, odeia a sua própria alma. Irmãos, é uma coisa muito interessante nas Escrituras o seguinte: todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer o benefício para si próprio. E o pecador, ele entende que o pecado trará benefício. Não, o pecado é uma víbora mordendo o pecador, matando o pecador, destruindo a alma dele. Por isso que a linguagem de Provérbios é essa. Quem tem parte com o ladrão odeia a sua alma, ouve maldições e não denuncia. Quem participa com isso, quem se associa a essa coisa, pode achar que se beneficiará, mas não, está odiando a sua própria alma. Salmo 99, irmão, vamos ler agora também. Salmo 99, do verso 1 ao 5. Salmo 99, do verso 1, primeiro verso ao verso 5. Da palavra do Senhor. O Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo, tu firmarás a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante dos cabelos dos seus pés, pois é santo. Aí você vê aqui, irmãos, que é assim que nós devemos tratar o nome de Deus. Vamos olhar aqui, como é que nós devemos tratar o nome de Deus? Antes disso, vamos lembrar que o Senhor reina, versículo 1, nós devemos então temê-lo. O Senhor é grande, versículo 2, em Sião, mais alto do que todos os povos. O Senhor não é um brinquedinho nosso, né? Portanto, devemos louvar o seu nome. O seu nome que é o quê, irmãos? Grande e tremendo, pois é santo. O poder do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, faz justiça e juízo em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante dos cabelos dos seus pés, pois é santo. Então é por isso que na linguagem aqui do Catecismo Ortodoxo diz que nós devemos tratar o nome de Deus com reverência e temor. Jeremias capítulo 4, versículo 2. Vamos lá. Jeremias capítulo 4, versículo 2. E jurarás, se os irmãos acharem, né? Jeremias capítulo 4, versículo 2. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. É esse o nosso juramento, né? Jurarás.
Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Bem claro, né? Confessar diante dos homens o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você percebe a ligação? Tem que ter a ligação entre a confissão e o coração. A boca confessa e o coração crê. Se não for isso, é palavra falsa. Tá bom? Então nós temos que ter uma confissão verdadeira. Está pertinho aí, eu vou ler por último o Salmo, tá? Então que somos mais perto, vamos ver aqui 1 Timóteo 2,8. 1 Timóteo 2,8. 1 Timóteo 2,8. Diz a palavra do Senhor. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Né? 1 Timóteo 2,8. Aqui, levantar a mão tem a ver, é claro, com a profissão, né, meus irmãos, da nossa fé, sem ira nem contenda. Essas mãos têm que ser santas, né? Sem ira nem contenda. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. E aqui envolve que o nome de Deus está em toda a nossa vida. Preste atenção. Vou repetir aqui. O nome de Deus está em toda a nossa vida. Tá? Olha o que ele diz. Colossenses 3,17. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está claro aqui para todos os irmãos? Então, tudo que eu fizer tem a ver com o terceiro mandamento. Então, tudo que eu fizer em palavras e obras deve ser em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então, o nome de Deus tem a ver com toda a minha vida, que eu devo fazer isso para a honra e para a glória dele. E o último versículo de hoje, irmãos, Salmo 50, versículo 14 e 15. Dois últimos versículos, né? Salmo 50, versículo 14 e 15. Diz a palavra do Senhor, Salmo 50, versículo 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Vê aí, paga ao Altíssimo os teus votos, que tem a ver com usar o nome dele, botar ele, fazer uma promessa a ele, usar o nome dele, né? Então tem que ser fiéis ao nome dele. O 15 agora, né? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos estudar a pergunta 112, tá bom? Vocês tragam um livro ainda, tá, irmãos? E a lição 38 também ainda é do nome de Deus. Eu queria encerrar, meus irmãos, colocando aqui uma pergunta para vocês. Eu gostaria de colocar durante esses estudos, esse questionamento.
Não é para vocês responderem para mim, não responderem para nenhum de nós aqui, mas responderem para Deus. Vou colocar assim, responderem para a sua consciência diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão, meu irmão querido, meu irmão amado, minha irmã, meu irmão, eu queria perguntar para vocês aqui, nós estamos aqui nessa manhã, tá bom? Irmãos, nós temos pecado contra esse mandamento? Pelo que nós já estudamos aqui, nós tivemos 2 estudos aqui. Você pode olhar para a sua vida, olhar para a sua alma e dizer assim, olha, não pequei contra esse mandamento. Ou você quando olha e lembra das suas palavras, e lembra lá de Colossenses, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome dele. Será que você tem usado as suas palavras de forma que você pode dizer, tudo que eu estou falando eu posso dizer que é em nome de Jesus? No conteúdo delas e na forma como eu falo com o meu próximo, né? Vamos meditando nessas coisas, irmãos, com toda seriedade diante do Senhor, porque é isso que os mandamentos eles fazem para nós, eles descortinam a nossa alma e eles mostram nossos pecados. Então eu queria que você pensasse nisso, né? Quando você usa o nome de Deus nas conversas, você tem usado com reverência, quando você usa o nome de Deus sobre os seus, olha só, o nome dele, os seus títulos, a Santíssima Trindade e os seus atributos. Tudo isso tem a ver com ele. Quando você fala, se refere a Deus nesses aspectos, tem sido com reverência ou tem sido com leviandade? Quando você fala com o seu próximo, você leva o nome de cristão. Quando você fala com o seu próximo, você tem honrado o nome de cristão, o nome de Cristo, na maneira que o seu próximo pode dizer assim, olha, essa pessoa, ela é uma cristã mesmo, pelas suas palavras. Nesses dias de tanto ódio que você publica na internet, é bom? O nome de Deus você está associando com o que é bom, com o que é justo, como Paulo vai dizer em outra parte, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que esteja no vosso pensamento, como assim nas nossas palavras. Você está associando o nome de Deus nesses dias difíceis, irmãos, pré-eleitorais, quando você fala, quando você escreve com o que é bom? Primeiro questionamento, né? Vamos continuar nos questionando um pouquinho. E a nossa vida? E a nossa vida? Tudo o que fizermos, seja palavra, seja em... Como é que o texto fala? Em ação. Fazer em nome do Senhor. A nossa vida. Os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos. Quando chega lá deles lá, a forma como nós estamos tratando a nossa família, eles ouvem alguma coisa, eles veem alguma coisa, eles observam alguma coisa que desonra o santo nome de Deus na nossa vida. No meu trabalho, na maneira como eu lido com as pessoas, como eu faço o meu trabalho, as pessoas quando olham, elas veem o nome de Cristo, o nome de Deus, a honra do nome de Cristo, no que nós fazemos, irmãos, no nosso trabalho, como nós tratamos o nosso dinheiro, como nós tratamos o nosso lazer, como nós tratamos todas as coisas, elas veem o nome de Deus, o nome de Cristo. E eu queria colocar de uma outra maneira, para vocês pensarem. Ontem eu ouvi um videozinho de um jovem pastor, que eu gosto bastante dele, e ele colocou assim, existe um cristianismo que não gosta de Cristo. Existe um cristianismo que não gosta da maneira como Cristo é, da maneira como Cristo fala, da maneira como Cristo age. E a grande pergunta para nós é, o nosso cristianismo é como Cristo? O nosso cristianismo... Nós falamos parecido com Jesus, quando Jesus falava nos 4 evangelhos? Nós estamos nos parecendo com Ele, nós estamos parecendo com Ele na mansidão, na sabedoria, na misericórdia,
quando nós lidamos com situações de juízo com relação aos outros, por exemplo, quando ele esteve ali que resolver aquela questão da mulher adúltera, você lembra como ele agiu? E quando nós lidamos com os fracassos, com os pecados dos adúlteros, como nós lidamos? Nós parecemos com os fariseus que queriam apedrejar e que estavam ali cheios de ódio, ou nos parecemos com Jesus, que disse, quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Como é que as nossas palavras se parecem? Com Jesus ou com os fariseus? Nós estamos com pedra nas mãos, cheios de raiva, cheios de ira, cheios de vingança, cheios de impaciência, ou nós estamos como Jesus, o manso Jesus, que foi até a cruz, porque essa era a vontade do Pai. Irmãos, nós temos que pensar muito, orar muito, avaliar muito a nossa vida, a nossa alma, porque nós, mais que todas as pessoas, nós que confessamos Cristo, temos que levar isso a sério, porque nós levamos o nome de Jesus. As pessoas estão olhando para nós. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, eu acredito que se nós encararmos todos esses questionamentos com sinceridade e com verdade, vamos chegar a uma conclusão. Nós temos pecado, meus irmãos. Temos pecado. Nós temos pecado como indivíduos, nós temos pecado como igreja local, como igreja no Brasil. Nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender profundamente. E pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. E dizer para Ele, Senhor, a nossa maior dor é que nós temos usado o Teu nome de forma a Te desonrar, Senhor. Isso tem que ser um peso para nós, irmãos, isso tem que ser um peso de arrependimento. E eu queria lhe chamar para esse arrependimento. E queria lhe chamar para vocês aproveitarem esses estudos, vocês não perderem esses estudos, tá? Vou incentivar vocês, porque nós vamos falar muitas coisas aqui. Isso é um incentivo para vocês irem se corrigindo. Eu e vocês, nós todos, nós irmos nos corrigindo, porque nós temos pecado contra este mandamento. Olhando para a cruz e pedindo que Ele nos dê graça para nós irmos deixando tudo aquilo que profana o seu santo nome. Eu vou encerrar citando o mandamento, que está aqui na pergunta 110. Qual o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E só lembrando vocês de Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É assim que tem que ser a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos perdoe e nos abençoe. Senhor, muito obrigado. Nós estamos aqui nesta manhã, diante dessa verdade tão solene, séria, preciosa, sobre o santo nome do Senhor. Creio que precisamos todos confessar os nossos pecados, confessar as vezes que nós usamos mal o seu nome, nos associamos com pessoas que usam mal o seu nome, nos ligamos a elas, não denunciamos, não nos afastamos dessas coisas. Nos perdoe, Senhor. Perdoe quando as nossas palavras são usadas de forma a desonrar o seu nome. Perdoe quando as nossas ações foram feitas de forma a desonrar o seu nome, o nome de Cristo que nós levamos pela nossa profissão de fé. Nos perdoe e nos lave com o sangue de seu Filho Jesus. E nos conceda, Senhor, nesta manhã, nós pedimos a todos nós que estamos aqui, nos conceda a graça do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, nos levantar para abandonar esses pecados, para corrigir as nossas palavras e as nossas ações, de forma, Senhor, que cada vez mais o santo nome do Senhor, Pai Celestial, seja glorificado na mediação de Jesus, na graça do seu Espírito Santo, Senhor. E nós sejamos, diante desse mundo mau e perverso, o sal da terra, a luz do mundo, aqueles que glorificam o nome santíssimo do Senhor. Faz isso, Pai, nos guarde, nos preserve de profanar o nome do Senhor, que é nosso amado Deus, Salvador, Senhor, Rei,
Todo-Poderoso, único Deus verdadeiro. Glorificado, engrandecido seja o seu nome cada vez mais, hoje e sempre em nossa vida. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.